a todos que estão aqui e quem está nos ouvindo com paciência, né? Lembrando que esse é um trabalho colaborativo de muitos parceiros nas Américas e estou muito feliz e definitivamente a gente está fazendo esse encontro, né? Que há muito tempo a rede, eu acho que sonhava, né? A Caio e a você que ficaram mais próximos desses desafios, o nosso muito obrigada. Eu vou tentar falar devagar, coloquei os slides em espanhol para que a gente possa estar contribuindo sobre as experiências que a gente tem feito no Brasil, mas já adianto que provavelmente eu não tenho todas as experiências, porque essas experiências se tratam daquelas que o observatório pode acompanhar ou verificar mais de perto. Porém, nós estamos construindo instrumentos e estamos avançando na ideia de ampliar um pouco mais as nossas observações para avaliarmos de forma mais completa o que tem sido desenvolvido no Brasil em relação às experiências em práticas integrativas e medicina tradicional, levando em conta que a medicina tradicional, como Vivian já trouxe alguns aspectos, nós ainda precisamos avançar bastante, principalmente na interlocução com as práticas integrativas. A primeira coisa que a gente precisa lembrar, o Brasil ele tem um sistema de saúde com a perspectiva universal, né, e também de equidade e integralidade. Então, diferente de outros países das Américas, a ideia é que o SUS ele está implantado em todos os municípios brasileiros, oferecendo desde a atenção primária em saúde até alta complexidade. E esse, com certeza, é um dos fatores que tem contribuído para que a gente possa enfrentar a pandemia. Inclusive, a população em geral já tem visto a importância de ter um sistema único de saúde e um sistema público de saúde. Então, não adianta a gente lutar só por ter as práticas integrativas, mas que em todos os países essas práticas possam ser oferecidas de forma pública, gratuita, com direito a acesso a toda a população. Esse é um diferencial que a gente tem e temos lutado. E o observatório faz parte desse processo. Especificamente no Brasil, para trazer um contexto aos parceiros, as práticas integrativas, no Brasil a gente chama de práticas integrativas, o que em outros países chamam de medicinas tradicionais e complementares, eles estão, na sua grande maioria, na atenção primária em saúde. E no enfrentamento da Covid, isso fez muita diferença, porque as pessoas já tinham, em muitos municípios, algumas referências que executavam as práticas integrativas. Então, as pessoas já tinham um vínculo, a população já tinha um vínculo com essa oferta de práticas integrativas, o que facilitou bastante a ampliação durante a pandemia. A gente tem no Brasil uma heterogeneidade muito grande, né? Além das práticas integrativas que tem em outros países, a gente tem 29, começamos com 5 e agora 29, e temos consciência que a gente precisa avançar na qualificação dessas práticas. Então, a gente começou com o que a gente chama de sistemas complexos, que foi a Ayurveda, a homeopatia, aliás, a homeopatia, a medicina tradicional chinesa e o observatório de antroposofia, e nos últimos anos fomos introduzindo, pelo menos na política, de forma conceitual, outras práticas, né? Aromaterapia, arte-terapia, biodança, constelação familiar, cromoterapia, dança circular, geoterapia, posição das mãos, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, plantas medicinais, quiropraxia, reflexologia, terapia comunitária integrativa, Shantala, Reiki, terapia floral, termalismo, observatório e yoga. Então, só em falar tudo isso, a gente tem um acervo
muito grande, né, de possibilidades de intervenção das práticas integrativas na saúde, e durante uma pandemia isso não podia ser deixado de fora. E ao avaliar como essa oferta de práticas estava acontecendo no país, nós vimos 3 formas de colaboração durante a pandemia, ou seja, de ações que já estavam sendo desenvolvidas. A primeira foi no aspecto de investigação e difusão de informação, eu vou falar sobre cada uma delas, o autocuidado e a promoção da saúde, como os municípios, algumas instituições acadêmicas, elas continuaram promovendo o autocuidado e a promoção, inclusive inserindo os aspectos já comentados aqui, da necessidade de buscar uma boa alimentação, mas também discutindo as dificuldades em torno disso, a necessidade de fazer práticas para aumentar a resiliência, diminuir o estresse por estar em quarentena. Eu acho que vocês têm acompanhado, o Brasil vive uma situação também muito difícil, né? Junto aos Estados Unidos, nós estamos ocupando o 2º lugar nessa pandemia, ainda associada a uma crise política que vem se arrastando há muito tempo. E isso tem provocado muito estresse e muitos problemas junto à população. E, além disso, dessas 2 linhas, nós temos uma linha de apoio aos profissionais de saúde, que são algumas atividades que têm sido realizadas com inserção de práticas integrativas, aqueles profissionais que estão na ponta, enfrentando a pandemia. Em relação à investigação e difusão da informação, o consórcio acadêmico brasileiro, ele tem sido um difusor importante, apoiou inclusive a rede nesse seminário, mas também fazendo uma página específica, ajudando a construção do mapa de evidência e buscando de forma solidária pesquisadores no Brasil inteiro. Durante a pandemia, uma das coisas que a gente tem visto dentro das práticas integrativas é que a palavra solidariedade, colaboração, elas têm sido imprescindíveis, mas elas têm feito com que determinadas ações elas tenham sido efetivadas em um tempo que não seria possível se não fosse o apoio dessas pessoas. A página da MTCI, o Brasil também faz parte, tem colaborado, lembrando que mais tarde vão estar discutindo aqui e apresentando o mapa de evidência, mais uma vitrine que foi construída a muitas mãos de vários países, e o Brasil tem colaborado com isso, mas mais especificamente uma ação só do Brasil é como a Associação Brasileira de Homeopatia tem se mobilizado para o enfrentamento da pandemia com vários protocolos de 3 grupos específicos. A Associação Brasileira tem motivado o investimento não só na população, mas também está fazendo algumas pesquisas no que se refere ao apoio dos profissionais. Hoje a gente tem pesquisas em São Paulo, em 3 hospitais, pesquisas com grupos de homeopata em Santa Catarina, em vários municípios, envolvendo uma base populacional com mais de 100 mil pessoas, e temos também outros protocolos de outros profissionais sendo divulgados, e todos esses protocolos eles estão sendo analisados. Mas o mais importante são as pesquisas agora que estão em andamento, né? Temos 3 pesquisas em andamento e todas aprovadas pelo Comitê de Ética. Eu acredito que em breve nós teremos resultados dessas intervenções que estão sendo realizadas, no que se diz respeito à pesquisa. Além de outras em torno da ozonioterapia, mas ainda restrita, né, a locais específicos. No que se refere ao observatório, nós também temos investido na investigação e na divulgação de informação, criamos também uma página específica na perspectiva do cuidado integral. Eu acho que o que fica claro na intervenção das medicinas tradicionais, complementares e integrativas, no contexto da Covid, é que, além de pensar em enfrentar a pandemia, a gente pensa em enfrentar todo o contexto social que envolve a pandemia. Como a Vívia colocava aqui, a gente tem que cuidar de Pachamama. Então, a discussão do cuidado integral, ele leva em conta não só
a questão de enfrentar um vírus, mas de como esse ser humano está vivendo, em que contexto, como é que a gente vai promover, né, um cuidado integral, ou seja, pensar no humano além da doença. Então, são vários desafios, porque também envolve um outro conceito de enfrentamento da doença. Além de pensar no patógeno, a gente tem que pensar nas pessoas que estão adquirindo esse patógeno. E isso é um desafio, porque quer dizer uma mudança no foco, uma mudança no olhar, que, de certa forma, o mundo está acostumado a olhar de forma restrita. E eu acho que a pandemia veio mostrar que, além de estarmos todos interligados, nós somos seres humanos que estamos implicados no nosso território e que somos muito vulneráveis. Então, nesse contexto, a gente tem promovido a construção de uma coleção que visa esclarecer um pouco sobre que práticas eu posso estar utilizando para o autocuidado. Nós temos aí o exemplo do boletim que fizemos, mais de um caderno, uma coleção especial que continua sendo construída. Uma é a aromaterapia, e aí não só o uso de óleos essenciais, mas o uso de plantas aromáticas, de como harmonizar esses ambientes para essas pessoas que estão em distanciamento social, ou que possam estar isoladas, né? Às vezes o óleo, as pessoas têm mais dificuldade em acessar, e aí ter plantas aromáticas também é um estímulo a manter esses espaços mais saudáveis, além do uso dos florais. Todo esse trabalho tem sido feito e construído em conjunto com pesquisadores e professores universitários de forma colaborativa, que doaram seu tempo e sua capacidade intelectual para construir esse material de forma gratuita e de acesso aberto, todas disponíveis no site, e ainda estamos construindo mais material. E ontem nós lançamos o boletim, que vai falando um pouco das experiências que estão acontecendo no Brasil e divulgando quais são as estratégias das práticas integrativas na pandemia no contexto brasileiro. Em relação ao atendimento à população, o que foi que aconteceu? Aquelas centros de especialidade e aquelas unidades de saúde que já tinham alguma prática integrativa, eles não pararam de atender, de certa forma, as pessoas, porque foi imposto a questão da quarentena. Eles se recriaram, né? Foi um desafio, mas foi muito rápido de como os serviços de saúde, principalmente os de práticas integrativas, eles começaram a recriar as atividades. Então, hoje, a quantidade de material disponível para atendimento remoto, para informação por meio de live, para a prática de meditação, para a prática de atividades corporais no Brasil, é extremamente importante e tem sido efetiva no cuidado. A gente já tem resposta de alguns relatos, por exemplo, de como as lives de meditação, as aulas remotas, a continuidade do tratamento, por exemplo, por alguns municípios de forma remota, elas têm sido efetivas para diminuir o estresse da população frente à pandemia. Além disso, tem uma prática no Brasil que já tem também sido expandida para outro lugar, que é a terapia comunitária integrativa. Então, eram rodas que eram presenciais e agora são feitas online, né, atendendo um público muito grande. Tem atendido estudantes, professores, a população em geral, e o Observatório tem apoiado, mas essa iniciativa ela foi feita pela Associação Brasileira de Terapia Comunitária, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, pela Associação Mundial de Psiquiatria Social, então mostrando também que o que teve muito na pandemia foi a colaboração de diferentes instituições em prol de um projeto maior, que foi o enfrentamento da pandemia. E, de certa forma, de como as práticas integrativas elas estão dialogando com outros setores, principalmente no enfrentamento. Então, a gente tem municípios no Brasil, tanto no Sul, como no Sudeste, como no Nordeste, Recife, Florianópolis, produzindo folhetos, disponibilizando vídeos, né, com todas as possibilidades que as práticas têm, como as práticas corporais, a meditação, o uso de plantas medicinais, a orientação à alimentação saudável, enfim,
quando a gente olha as práticas integrativas, a gente vê como ela amplia o leque de cuidado, além do enfrentamento somente ao vírus, mas todas as questões que são ligadas, né, quais são as consequências de tudo que está se vivendo em relação ao medo, né, a falta de expectativa da pandemia. Em relação ao apoio profissional, 2 atividades foram mais expandidas. Uma delas é o cuidado em rede, lembrando que a maioria dessas atividades tem sido atividades voluntárias, como, por exemplo, as práticas integrativas e um plantão psicológico, junto com a psicologia de urgência, feito no Nordeste, mas que terminou atendendo pessoas de outras regiões do país, e outra rede no Sul, também para os profissionais com práticas integrativas, e ainda a intervenção profilática da homeopatia para os profissionais de saúde. Então, essas são experiências que estão ligadas ao cuidado do profissional, seja em atendimento remoto, seja na promoção ou prevenção da saúde, com homeopatia, em vários lugares do país, e também a oportunidade da oferta, né, de cursos ou minicursos e treinamentos online, orientando aos diferentes profissionais como adaptar ou como enfrentar, né, a pandemia utilizando as práticas integrativas. Então, em relação aos profissionais, foram 2 linhas de atuação. Em relação ao apoio emocional, a gente tem o exemplo, o Observatório tem acompanhado de perto a rede do Nordeste, que é a rede Cuidar. A gente começou com os enfermeiros. Semana passada, a gente fez a primeira avaliação e uma das coisas que ficou muito claro, né, entre os voluntários e os usuários, é de como as práticas integrativas, principalmente a aromaterapia, ela podia ser utilizada tanto para a prevenção daqueles profissionais que estavam entrando em colapso nervoso, mas também de profissionais que adoeceram e que chegaram a utilizar a aromaterapia, inclusive na UTI, e faz o relato de como isso foi importante para ela se manter mais tranquila frente ao cenário que ela estava lidando naquele momento. Então, nós teremos aí também várias publicações nesse aspecto. E na próxima semana, né, ainda na discussão da possibilidade de estar fazendo divulgação da informação, o Observatório convida esse público a assistir o nosso canal. Nós vamos estar lançando o primeiro podcast. Nesse primeiro podcast, a gente vai estar fazendo essa discussão sobre ciência e cultura, como na atualidade a gente precisa repensar o jeito, né, que a gente está construindo a verdade científica, da necessidade de fazer uma ampliação, né, no nosso arcabouço, não só prático, mas teórico. E aí, no dia 15/7, às 10 da manhã, no Brasil, nós vamos estar lançando o Podpix. E na semana seguinte, nós vamos estar lançando um livro que é resultado da intervenção de uma pesquisa numa comunidade do Mato Grosso do Sul, a comunidade Guarani Kaiowá, e que teve como objetivo construir junto com essa comunidade um livro sobre suas plantas medicinais. E ela é bilíngue, o livro, em Guarani e em português, enfatizando a necessidade de que a gente comece no Brasil a interagir as práticas integrativas com as medicinas tradicionais, ampliando o nosso arcabouço de cuidado. A gente tem vários desafios, mas o que a gente tem visto com a pandemia é que, primeiro, a possibilidade de construirmos mais ações, e segundo, é necessário construir ações, e é necessário a gente fazer intervenções mais ampliadas do cuidado com o ser humano e do cuidado com o planeta. E eu finalizo a minha fala trazendo uma poesia de uma poeta ticuna, que é a Massa Ioana Cambeba, que diz: compreendi que a cultura é um rio, corre manso para os braços do mar. Assim não existem fronteiras para aprender, lutar e caminhar. Muito obrigada.